Olá, hoje nós vamos falar sobre estabilidade. Então vamos começar. A estabilidade é a especificação de sistema mais importante. Caso um sistema seja instável, a resposta transitória e os erros de regime permanente são uma questão irrelevante. Por que são irrelevantes? Uma vez também instável, o valor dele tende a infinito. Então não tem sentido eu falar de qual é a resposta transitória ou qual vai ser o erro de regime permanente, porque vai ser infinito. Um sistema instável não pode ser projetado para ter uma resposta transitória específica ou para atender a um requisito de erro em regime permanente, uma vez vai tender a infinito. Como já vimos, a resposta de um sistema pode ser dada por a parte forçada e a parte natural. Utilizando esses conceitos, apresentamos as seguintes definições de estabilidade: instabilidade e estabilidade marginal. Um sistema linear invariante no tempo é estável se a resposta natural tende a zero à medida que o tempo tende a infinito. Instável se a resposta natural aumenta sem limites à medida que o tempo tende a infinito. E marginalmente estável caso a resposta natural não decaia nem aumente, mas permaneça constante ou oscile à medida que o tempo tende a infinito. Um sistema estável é estável se toda entrada limitada gerar uma saída limitada, quer dizer, não estoura essa saída, a saída não tende a infinito. Chamamos essa declaração de definição de estabilidade entrada limitada, saída limitada, ou bounded input, bounded output, chamado de BIBO. Um sistema é instável se alguma entrada limitada gerar uma saída ilimitada. Essa saída tende ao infinito. Essas definições ajudam a esclarecer nossa definição anterior, estabilidade marginal, a qual, na verdade, quer dizer que o sistema é estável para algumas entradas limitadas e instável para outras. Seria a questão de um sistema, se eu botar de 0 a 10 volts, ele é estável. Se eu colocar 20, 30, 50 volts, ele é instável. Vamos supor que ele queimaria ou daria uma avalanche de corrente na saída. Portanto, os sistemas marginalmente estáveis, segundo as definições da resposta natural, são considerados como sistemas instáveis, segundo a definição de BIBO. Sistemas estáveis possuem funções de transferência em malha fechada com polos apenas no semiplano da esquerda. Os sistemas instáveis possuem funções de transferência em malha fechada com pelo menos um polo no semiplano da direita e ou polos com multiplicidade maior do que um no eixo imaginário. Portanto, os sistemas marginalmente estáveis possuem funções de transferência em malha fechada apenas com polos no eixo imaginário com multiplicidade 1 e polos no semiplano da esquerda. Temos o exemplo de diagrama de blocos de um sistema estável. Como eu sei que ele é estável? Olha, eu tenho esse polo aqui no 0, esse polo no menos 1 e esse polo no menos 2. Então, colocando no plano S, no plano J aqui, eu vou ter esses polos que estão em malha aberta aqui, se convertendo nesses polos aqui em malha fechada. Então, a malha fechada seria quando eu fizer essa redução de blocos aqui, não é isso? Então, aqui ele em malha aberta ele é estável e também é estável em malha fechada. Então, aqui eu tenho os três polos, todos eles no semiplano esquerdo. Então, quando eu tiver lá meu envoltório aqui exponencial, eu vou ter um E elevado a menos alguma coisa, né? Menos alfa aqui. Então, eu tenho que essa função vai decair ao longo do tempo, logo vai ser estável. Meu erro aqui vai tender a zero. Já em um sistema instável, veja bem que eu também tenho aqui esse sistema com meus três polos estáveis em malha aberta, porém aumentou o meu ganho. Quando eu converto este sistema aqui para um sistema em malha fechada, os meus polos ficam como estão aqui no meu plano S. Eles mudam e agora eu tenho dois polos no meu semiplano direito. Agora o que esses dois polos vão fazer para mim? Criar um sistema instável. Então vejam bem que agora eu tenho que esse sistema cresce ao longo do tempo, não estabilizando nenhum valor, sendo assim instável. Então a estabilidade de sistemas lineares pode ser definida em termos da localização dos polos e zero da função transferência em malha fechada. Como eu estava comentando, se eu tenho polos no semiplano esquerdo, eu tenho um sistema estável. Se eu tenho polos no semiplano direito, que seria do lado de cá, eu tenho um sistema instável.
Então, se eu tiver a função transferência y sobre r, vou ter k, o multiplicatório dos meus zeros, e o multiplicatório das minhas raízes reais e o multiplicatório das minhas raízes complexas, cuja resposta temporal a um degrau unitário, né, de n igual a 1, de amplitude A0, é dada por a saída temporal y de t vai ser igual a A0 mais o somatório de AI é elevado a menos sigma t mais o somatório de AI multiplica AI é elevado a menos sigma t dividido por raiz de 1 menos zeta ao quadrado seno, que é o quadrado, seno de ômega d, t mais θi. Então, condição necessária e suficiente para que o sistema seja estável é que todos os polos da função transferência tenham parte real negativa. E saber qual que é a posição desse polo em malha fechada nem sempre é tão fácil. Porque, veja bem essa equação aqui, eu tenho um polinômio com vários polos. Tem aqui, ó, polinômio de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, que eu tenho que fechar essa malha ainda para obter essa função transferência em malha fechada. Então aqui eu tenho um polinômio de quinta ordem, que eu teria que achar todas as raízes desse meu sistema. Obviamente, se eu tiver disposto a algum software, como o MATLAB, vai ser muito fácil encontrar quais vão ser as raízes desse meu polinômio. Porém, em termos manuais, já é uma tarefa um pouco mais complicada. Por isso, nós vamos estudar o critério de Routh-Hurwitz. Utilizando esse método, podemos dizer quantos polos do sistema em malha fechada estão no semiplano da esquerda, no semiplano da direita e sobre o eixo Jômega. Então, esse método requer dois passos. Gerar uma tabela de dados chamada de tabela de Routh e interpretar a tabela de Routh para dizer quantos polos do sistema em malha fechada estão no semiplano esquerdo, no semiplano direito e sobre o eixo Jômega. Então aqui eu tenho um bloco, uma função de transferência, n de s sobre um polinômio aqui no meu denominador. Então tenho a4s a 4 mais a3s ao cubo mais a2s ao quadrado mais a1s mais a0. Como que eu monto minha tabela de Routh? Eu vou colocar os elementos de S em suas potências em ordem decrescente. E nas minhas células seguintes, na minha primeira coluna, eu vou colocar o índice com o maior polinômio, né, que aqui é o A4, S4, então fica A4. Pulo 1, coloco A2, pulo 1, coloco o meu A0. Então eu escolho primeiro A4, pulo 1, coloco A2, pulo 1, coloco A0. Na linha de baixo, eu começo pelo seguinte, então na primeira linha eu coloquei o A4, na de baixo eu coloco o A3. Então aqui eu vou colocar o A3, pulo 1, coloco o A1. Mas professor, sobrou 1, o que eu vou colocar aqui? 0. Então agora eu montei minha primeira e segunda linha da minha tabela de Routh. O que eu faço agora? Uma multiplicação cruzada para obter esse elemento B1, que seria o primeiro item aqui da minha linha S2. Então, para obter B1, o que eu faço? Eu multiplico A4 com A1, A2 com A3 e divido por A3. Então, seguindo aqui à minha direita, eu tenho A4 que multiplica com A1, A2 que multiplica com A3, divido por A3. E na minha coluna do lado, meu B2, como é que eu faço? Eu mantenho a minha primeira coluna, eu mantenho esse cara aqui, e uso com a minha terceira coluna aqui. Então vai ficar A4 que multiplica 0, A3 que multiplica A0, dividido por A3. Então deixa eu só apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Então, novamente, para encontrar o meu elemento da linha aqui B1, da minha linha S2, o que eu vou fazer? Vou fixar essa na minha primeira coluna e fazer A4 vezes A1, A3 vezes A2. E seria tirar esse determinante dessa matrizinha formada por esses quatro elementos. Lembrando sempre do sinal negativo aqui na frente, né? E vou dividir por A3. Quando eu pegar o elemento P2, eu vou manter essa primeira coluna, 4 a 3, e vou utilizar lá na minha terceira coluna, onde tem A0 e 0. Na linha C1, o que eu vou fazer? Eu vou descer 1 nessa coluna. Então, eu vou escolher o meu A3 e o meu B1. E A1 e o meu B2. Já no item
C2 aqui, o que eu faço? A3, B1 e vou usar o 0 e o 0 aqui, para dar 0 como elemento. Vejam que eu sempre mantenho aqui os elementos da minha primeira coluna. Já na linha D1, eu vou manter agora B1 e C1 e vou escolher com o meu B1 e o meu 0, o meu C1 e o meu B2 aqui. Então sempre pego a linha, as duas linhas de cima, né? Preenchendo essa minha tabela, eu vou fazer a análise dela. Então, na forma geral, eu vou ter A0, A2, A4, A6, A1, A3, A5, A7, que são os elementos do meu polinômio. Lembrando que aqui só está na ordem contrária que eu mostrei desse aqui anterior. Nesse caso, foi só uma outra referência que consideraria A0, S à quarta, por exemplo, mais A1, S ao cubo, mais A2, S quadrado, mais por aí vai, né? Até o meu AN S a 0, né? Seria 1 aqui. Então eu tenho SAN, SN-1, SN-2, SN-3, sempre descendo. As duas primeiras linhas dessa minha tabela vão ser os elementos que vêm do meu polinômio. E os seguintes, eu utilizo essa multiplicação cruzada lá. A1 a 2 menos a 0 a 3 dividido por A1. Então, A1 a 2, A0 a 3 dividido por A1. Muda um pouquinho a relação desse que eu estou mostrando para vocês deste anterior por questão da referência. Aqui eu trabalho com uma matriz, por isso que tem esse número negativo aqui, que faz A4 a 1, A4 a 1 menos A3 a 2. Aqui eu faço A1 a 2 menos A0 a 3, né? Só multiplicação por menos 1. Só que eu também trouxe essa referência para quem estiver utilizando o livro do Ogata, que traz esse formato aqui. Mas vejam que é a mesma coisa, simplesmente é o sinal invertido em relação ao livro do Nice. Tranquilo? Então vamos construir a tabela de Root para ser mostrado nessa figura. O que eu preciso fazer então? Fazer a multiplicação desse meu polinômio aqui. Então esse polinômio do meu denominador vai ser s ao cubo mais 10s quadrado mais 31s mais 1030. Esse é o polinômio que eu vou trabalhar. E vou montar minha tabela. Começando por quem? S ao cubo, S quadrado, S e S a 0. Aqui eu vou botar 1 porque é o elemento do S ao cubo, pulo 1, que seria ali de baixo, né? Pego o meu 31, pulo 1, aqui eu tenho 0. No de baixo, então, faltou 10, que eu pulo e pego 1030. Aqui eu posso dividir para deixar mais fácil, né? Então eu posso cortar esse 0 aqui. Lá não, borracha, eu corto esse 0, corto esse aqui e fica 1 e 103 só para trabalhar com números menores, né? Então agora eu vou fazer o quê? Multiplico essas duas colunas aqui, 1, 103, 1 e 131, e vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou ter menos 72. Nesse de baixo aqui vai ser 1 vezes 0, menos 1 vezes 0, vai dar 0. E nesse elemento de baixo, o que eu vou fazer? 1 vezes 0, menos 72 vezes 103. E aqui eu vou ter 103. Lembrando que tem sempre dividir pelo que vocês estão analisando aqui, que no caso seria menos 72. Aqui também eu teria 0. Então essa é a tabela de Root montada. Então aqui eu tenho o exercício já resolvido. E o que significa para mim essa tabela de Root? Quais informações eu posso tirar dela? Aqui eu vou ter duas trocas de sinais na minha primeira coluna, não é isso? Tem de 1 para menos 72, então olha, positivo, positivo, eu tenho um negativo que muda para positivo. Então eu tenho duas trocas de sinais. Isso vai indicar que eu tenho dois polos no semiplano direito e esse sistema é instável. Essa é a importância do meu sistema, da minha tabela de Root. Porém, no meu critério de Root, montando a minha tabela, dois casos especiais podem ocorrer.
A tabela de Root algumas vezes terá um zero apenas na primeira coluna de uma linha, ou a tabela de Root algumas vezes terá uma linha inteira que consiste em zeros. Esses dois casos são casos especiais e tem jeito de resolver isso. Então, nesse exemplo 2 aqui, vamos determinar a estabilidade da função transferência em malha fechada, que é essa função aqui de baixo, 10 sobre s à quinta mais 2s à quarta, mais 3s ao cubo, mais 6s ao quadrado, mais 5s mais 3. Aqui eu vou entregar a tabela montada. Então aqui eu tenho 1, 3 e 5, que é meu primeiro elemento. Aí pula 1, eu tenho meu terceiro elemento. Pulo 1, eu tenho meu quinto elemento. Na de baixo eu vou escolher então 2, 6 e 3. Então aqui eu tenho a minha primeira linha, aqui eu tenho a minha segunda linha sendo marcada, beleza? Aqui eu faço a minha multiplicação cruzada. Quando eu fizer isso, 1 vezes 6 menos 2 vezes 3, eu vou ter 0, né? Nem importa se eu vou dividir ou não por 2 aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 0. Só que se eu tiver 0, eu não consigo resolver o resto das minhas colunas. Então, aqui eu vou colocar um epsilon. Sempre coloco ele como se fosse positivo. Então, eu coloco um mais epsilon, ele tendendo a 0, porém pela direita. Seria um valor positivo. Nisso, eu vou continuar resolvendo utilizando esse epsilon e vou passar, então, a utilizar ele. Então, nessa minha terceira linha, eu teria epsilon, que eu substituí no lugar do 0. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou obter 6 epsilon menos 7 sobre epsilon, já na minha quarta linha. Vou ter essa equação na minha quinta linha, e na minha última linha eu chego com 3. Então, como eu vou proceder essa análise de troca de sinal com esse epsilon? Primeira coisa, eu vou supor que o epsilon é positivo. Então, supondo que ele é positivo, eu teria 6 menos um 7, que é positivo, dividido por um número positivo. Aqui eu teria, então, um número negativo. Já nessa equação de baixo, se eu fizer a análise, eu teria um número positivo. Por quê? Supondo que é bem próximo de zero, eu conseguiria cortar esse número, este de cá, e o daqui eu teria um valor positivo. Então, vejam bem, eu tenho uma troca de sinal. Essa minha equação ela vai ser instável porque possui dois polos no semiplano da direita. A próxima análise analisando se esse meu epsilon fosse negativo. Então, analisando se fosse negativo, já começa com o epsilon aqui negativo. E quando eu analisar este cara aqui, eu tenho um valor positivo, porque eu teria menos 7 dividido por um número negativo, que daria positivo. Logo, aqui eu tenho duas trocas de sinais. Novamente, esse sistema ele é instável por possuir dois polos no semiplano direito. Um outro método consiste em encontrar o polinômio com as raízes recíprocas do polinômio original. Então, vamos admitir essa equação, S é n mais a n menos 1 Sn menos 1, mais até chegar no meu A0, né? Igual a 0. Seja S substituído por 1 sobre D, então D terá raízes que são recíprocas de S. Fazendo essa substituição nessa minha equação e colocando 1 sobre D a n em evidência, caso este n só está trocado, era para vir para cima aqui, né? Eu vou ter essa equação aqui de baixo. Vai ser 1 sobre D elevado a n, que multiplica 1 mais a n menos 1d mais a1dn menos 1 mais a0dan, que vai ser igual a zero. Então, o polinômio com raízes recíprocas é um polinômio com os coeficientes escritos na ordem inversa. E também pode ser analisado para resolver aquele problema de um zero na minha primeira coluna. Eu vou considerar agora o mesmo polinômio do exemplo anterior. O que eu vou fazer agora, então? Montar a minha tabela de Root. Vejam que agora eu estou montando ao contrário, porque eu inverti todos os meus elementos. Então agora eu pego o 3, o 6, o 2 para a minha primeira coluna, minha primeira linha, desculpa, e eu pego o 5, o 3 e o 1 para a minha segunda linha. Aqui fica fácil. 3 vezes 6 vezes 5 menos 6 dividido por 5, né? Vai menos isso. Eu tenho 4,2. Depois eu faço 5 vezes 1,4 menos 4
vezes 4,2 vezes 3 dividido por 4,2, o valor negativo disso. Eu chego a 1,33 e resolvendo eu chego no final aqui 1. O que eu tenho? Duas trocas de sinal novamente. Mais uma vez, eu tenho que esse sistema tem duas raízes no meu semiplano direito, logo instável. Neste quarto exemplo, vamos determinar o número de polos no semiplano da direita da função de transferência em malha fechada. Essa função de transferência em malha fechada, montando a minha tabela de Root, quando eu chegar na minha terceira linha, que vai ser a primeira linha que eu faço a minha montagem, né? Eu vou chegar que ela é uma linha de zeros. E aí, como é que eu vou fazer? Porque uma linha de zeros eu não consigo continuar. Então aqui, montando a minha tabela do critério de Root, assim que eu fizer a minha primeira linha aqui que eu faço a minha equação, né? No caso minha terceira linha é ao cubo, eu chego numa linha de zeros. Com uma linha de zeros eu não posso continuar. O que eu faço então? Eu volto uma linha, pego essa linha anterior aqui, e eu vou montar um novo polinômio. Quem que eu tenho aqui de polinômio? Olha, o maior é S a quarta, então fica S a quarta mais 6S², lembra que a gente pulou 1, né? Mais 8. Então, eu vou montar este polinômio e eu vou derivar esse cara aqui. Então, derivando, eu chego em 4S ao cubo mais 12S mais 0. E é esse valor que eu vou substituir na linha que anteriormente era uma linha de 0. Finalmente, substituindo essa minha linha por esse valor aqui, dessa equação que foi derivada, substituindo aqui, eu vou ter como continuar montando minha tabela. Por que acontece então essa linha de zeros? Uma linha inteira de zeros aparecerá na tabela de Root quando um polinômio estritamente par ou estritamente ímpar for um fator do polinômio original. Então, os polinômios pares só possuem raízes que são simétricas em relação à origem. Essa simetria pode ocorrer sob três condições de posições das raízes. Elas são simétricas e reais, que eu tenho A e uma linha do lado de cá. Vejam, tem um no semiplano esquerdo, um no semiplano direito. As raízes são simétricas e imaginárias, então tenho B e um B' aqui, vejam, as duas são imaginárias. Ou elas são quadrantais, quadrantais que ela pega neste quadrante e no oposto aqui, neste cá e no outro daqui. Então vamos para um novo exemplo. Para a função transferência abaixo, diga quantos polos estão no semiplano da direita, no semiplano da esquerda e sobre o eixo Jômega. Vejam que é um polinômio bem grandinho. Então, montando a minha tabela de Root, já na minha aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha, eu tenho essa linha de zeros. O que eu faço então? Pego a linha anterior, o que eu tenho? 1S a quarta, 3S², porque pulou 1, né? E mais 2S a 0. Vou derivar essa minha equação, então eu vou obter 4S ao cubo mais 6S mais 0, e vou substituir aqui nessa linha que anteriormente era 0. Vejam bem, o livro faz essa divisão aqui só para manter números menores e facilitar as contas, né? Então daqui eu sigo montando minha tabela. Então, devido à simetria, como não há polos no semiplano direito, não há no semiplano esquerdo. Logo, seus quatro polos estão sobre o eixo Jômega. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu analiso esse meu polinômio par, eu não tenho variação de sinal aqui. Todos os sinais são positivos daqui para baixo. Então, eu não tenho nenhuma raiz no semiplano direito. Ora, as minhas raízes têm que ser simétricas. Então, elas não podem ser reais, porque senão teria uma no semiplano direito. E nem quadrantais, porque eu também teria raízes no meu semiplano direito. A única opção que sobrou são essas raízes no meu eixo Jômega, esse eixo B aqui. Por quê? Elas não estão no meu semiplano de direita, porque eu não tive troca de sinal aqui, né? O sinal não mudou de positivo para negativo, nem vice-versa. Então, esse meu polinômio par, ele tem 4 raízes em Jômega. Analisando o outro polinômio de quarta ordem, que é o primeiro aqui que eu montei, né? Antes da linha de zeros, eu tenho uma troca de sinais, duas trocas de sinais. Então, eu tenho 2
duas raízes no semiplano direito. Então tá aqui, ó, duas raízes no semiplano direito. Como é quarta ordem, duas estão no semiplano esquerdo. Então aqui no total, esse polinômio de oitava ordem, eu tenho duas raízes em plano direito, duas raízes em plano esquerdo e 4 raízes sobre o eixo Jômega. Mais um exemplo. Determine o número de polos no semiplano da esquerda, no semiplano da direita e sobre o eixo Jômega para o sistema da figura abaixo. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer com este meu sistema? Obviamente é encontrar a minha equação de malha fechada. Então, depois que eu encontrar a minha equação de malha fechada, eu consigo seguir e montar a minha tabela de Root. Então, esse é meu polinômio em malha fechada. Eu vou pegar, então, 1, 11 e 200 para montar minha primeira linha, 6 e 0 aqui, não seria, né? Para montar a minha segunda linha. Fazendo a minha multiplicação, então eu tenho 1 com 6, que foi dividido nesse polinômio para ficar mais fácil, né? 1 com 11 dividido por 1, eu tenho menos 19. Seguido de 20 aqui na minha última linha. E aí, como ficam a divisão dos meus polos? Eu tenho 4 polos, eu tenho duas variações de sinais aqui, não é isso? Então, eu tenho duas raízes no semiplano direito. É um sistema de quarta ordem, eu tenho duas raízes no semiplano esquerdo. Eu não tenho raízes sobre Jômega, porque eu não tenho aqui um polinômio par nesse sistema. Então, mais um exemplo. Determine o número de polos do semiplano da esquerda, do semiplano da direita e sobre o eixo Jômega para o sistema da figura. Novamente, o que eu preciso fazer é fechar a malha desse meu sistema para assim prosseguir com a minha montagem do critério da minha tabela. Então, este é o meu polinômio em malha fechada. O que eu vou fazer então? Olha, montar minha primeira linha, fica 2, 2 e 2. A minha segunda linha fica 3, 3 e 1. Então, minha primeira e segunda linha montada. Quando eu faço isso, eu fico 2 vezes 3, 3 vezes 2, que vai dar 0. Lembrando de anteriormente, nós substituímos por um valor pequenininho, tendendo pela direita, com um valor positivo. A partir daí, é só continuar montando a minha tabela. E aqui, o que teremos? Se nós analisarmos esse meu epsilon, eu vou ter que este elemento aqui vai de positivo para negativo, e este aqui de baixo ele vai para positivo. Então aqui eu tenho duas trocas de sinais. Este meu sistema é instável, ele vai ter duas raízes no meu semiplano direito e 3 raízes no meu semiplano esquerdo. Lembrando que uma das possibilidades é fazer a minha equação recíproca, né? Que é trocando os meus coeficientes ali. Que é este caso aqui, que é uma forma alternativa de resolução, porém ela também chega com um zero aqui na minha primeira coluna. Neste caso não tem para onde fugir, porém a ideia é a mesma. Analisando essa equação 2y menos 4 sobre y, é negativo, então eu tenho de positivo negativo, e novamente pula para positivo. Então eu tenho duas raízes no meu semiplano esquerdo. Um outro exemplo. Determine o número de polos no semiplano da esquerda, no semiplano da direita e sobre o eixo Jômega para o sistema da figura abaixo. Tire conclusões a respeito da estabilidade do sistema em malha fechada. Novamente, o que eu preciso começar fazendo é fechar a malha desse meu sistema. Fechando a malha, eu vou ter um polinômio grandinho aqui de oitava ordem e a partir dele eu vou montar a minha tabela de Root. Então aqui montando eu pego 1, que é do S a 8, né? Depois eu pego 10, 48, 128 e 128. Na segunda linha eu pego 3, 24, 96, 192. Fazendo então, preenchendo essa minha tabela, eu chego aqui na minha quarta linha com uma linha de zeros. O que eu vou fazer então? Pego o polinômio anterior, que é quem? S a sexta, então fica 1
S à sexta, 8S à quarta, 32S² e 64S a zero. Deste meu polinômio, eu derivo e monto a linha abaixo. Montando essa linha, fazendo derivada, eu vou ter 6S à quinta mais 32S ao cubo mais 64S mais zero. Dessa minha linha eu continuo preenchendo aqui os itens da minha tabela. Com isso, o que eu vou ter aqui para analisar? Olha, todos esses primeiros elementos aqui, eles possuem o mesmo sinal. Então, não tenho polos do semiplano da direita. No meu polinômio par, eu tenho uma troca de sinal de S4 para S3 e de S3 para S2. Então, se eu tenho duas raízes no semiplano direito, eu tenho duas raízes no semiplano esquerdo. E esse meu sistema aqui, esse meu polinômio que eu analisei, ele é de sexta ordem. Então, eu tenho duas raízes no meu semiplano direito, duas raízes no meu semiplano esquerdo. Para chegar em sexta ordem, eu tenho duas raízes sobre j ômega. Então, aqui está analisando esse meu polinômio par, duas raízes no semiplano direito, duas raízes no semiplano esquerdo, duas raízes sobre j ômega. E analisando os outros dois aqui, né, que seriam esses dois de cima, eu tenho duas raízes no semiplano esquerdo, dando um total de 8 raízes para esse sistema. Determine a faixa de valores de ganho K para o sistema da figura abaixo, que fará com que o sistema seja estável, instável e marginalmente estável. Admita que esse valor de K seja positivo, né? K maior que zero. O que acontece nesse tipo de sistema? Eu tenho um diagrama de blocos, que eu tenho um ganho K. Esse ganho K vai ser o ganho do meu controlador, que muitas vezes eu consigo ajustar qual que é esse valor. Eu quero aquecer um tanque, mas eu quero poder mudar o quanto de energia eu consigo jogar para esse meu tanque. Então esse ajuste seria meu valor de K. Seria um potenciômetro se aumenta ou diminui aí a capacidade de botar gás nesse meu tanque, ou a resistência elétrica de esquentar mais ou menos. Porém, se eu botar um ganho muito elevado, pode ser que esse sistema fique instável e fique com raiz semiplano direito. Então existe uma faixa de valores de K que esse meu sistema será estável e uma faixa que vai ser instável. Então o que eu vou fazer é fechar a malha desse meu sistema e eu vou obter essa equação aqui. Nós analisamos a estabilidade analisando o polinômio do denominador, que seria esse polinômio aqui de baixo, correto? Então vejam que quando eu for montar a minha tabela de root, eu vou ter esse valor K aqui no meio para poder calcular. Então minha primeira linha fica S3 e 77, a minha segunda 18 e K, que apareceu aqui para a gente. Fazendo essa montagem, eu vou ter lá 1 vezes K, 18, 77 dividido por 18. Quem que eu vou ter? 1.386 menos K dividido por 18 e no final K. Se K sempre vai ser maior do que zero, eu tenho que esse cara aqui vai ser sempre o quê? Positivo. Então eu tenho positivo, positivo. Este cara aqui, ele não pode ser negativo de modo algum. Então qual o valor de K que pode ser assumido aqui? Esse valor de K pode ter um máximo de 1.386, porque aí esse valor aqui fica zero, eu teria uma linha de zeros, mas o sistema seria estável. Então, menor do que 1.386, esse sistema é estável. Se eu tiver um valor de 1.386, essa linha fica zero, e eu vou analisar utilizando o polinômio par aqui de cima, que vai ser 18s² mais K, que derivando eu chego em 36, e fazendo de novo 1.386, completando a minha tabela, né? Então aqui eu tenho todos os meus elementos, né, com o mesmo sinal, que é positivo. Para cá igual a 1.386, esse sistema também é estável. Para finalizar, vamos fatorar o polinômio. Então como que eu fatoraria o polinômio utilizando o critério de roots, a tabela de roots? Então, eu monto a minha tabela, coloco meus elementos, né? S, 30 e 200 na primeira linha, 3, 30 e 0 na segunda linha, e vou montar a minha tabela. Nesse pedaço,
eu tenho uma linha de zeros, então eu pego o polinômio anterior, né? Olha, 1s² mais 10. Então, esse polinômio vai ser quem? Esse meu polinômio aqui é um polinômio par. Ele é um fator desse meu polinômio original. Então, eu consigo dividir esse meu polinômio original por essa minha equação par aqui. Então, colocando em evidência, fica s² mais 10, s² mais 3s mais 20. Agora eu tenho dois sistemas de segunda ordem, que é muito mais fácil fatorar do que o sistema de quarta ordem, uma equação de quarta ordem. Agora, tratando da estabilidade no espaço de estados, como que vai ser feito? Analisamos a estabilidade pela perspectiva do espaço de estado. Os autovalores de uma matriz A são os valores de lambda que propiciam uma solução não trivial, que é diferente de zero, para x na equação ax igual a lambda x. Para obter os valores de lambda, que de fato permitem a solução para x, reorganizamos a equação como segue, que é lambda x menos ax vai ser igual a zero. Ou lambda vezes a matriz identidade menos A, que multiplica x, é igual a zero. Resolvendo para x, eu vou ter que x vai ser igual a lambda i menos A inversa, que multiplica zero. Ou seja, x vai ser igual a adjunta de lambda i menos A sobre o determinante de lambda i menos A. Os valores de lambda são calculados igualando-se o denominador a zero. Então, tenho que determinante de lambda i menos A vai ser igual a zero. Vamos agora relacionar os autovalores da matriz do sistema A aos polos do sistema. A função de transferência do sistema tem determinante de Si menos A no denominador por causa da presença de Si menos A inversa. Assim, determinante de Si menos A é igual a zero. É a equação característica do sistema a partir da qual os polos do sistema podem ser obtidos. Então, daqui temos exemplo de um sistema no espaço de estados e vamos determinar a estabilidade. Determine quantos polos estão no semiplano da esquerda, no semiplano da direita e sobre o eixo Jômega. O que eu vou fazer aqui, então? Encontrar primeiro o Si menos A, que é a matriz identidade multiplicada pela matriz S, menos a minha matriz A. Que eu vou obter essa matriz aqui, que agora eu tenho que fazer o quê? Tirar o determinante. E aí sim eu tenho um polinômio. A partir deste polinômio, então, eu vou pegar meus elementos, olha, S7 para a primeira linha e menos 6 e menos 52 para a segunda linha. Que aqui eu já posso fazer o quê? Dividindo por 3 aqui e deixar esse sistema com valores menores. E termino de montar aqui a minha tabela de Root. Como vemos aqui, esse meu sistema é instável porque já na minha primeira linha para a segunda eu tenho uma troca de sinal. Então eu tenho um polo no semiplano da direita e dois polos no semiplano da esquerda, sendo assim instável. Assim então acabamos a aula de hoje sobre estabilidade. Na próxima aula nós iremos estudar sobre erros em regime permanente, que só fazem sentido se esse meu sistema for estável. Até lá!